Oi, turminha, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. A gente está falando essa semana um novo conteúdo da matéria de História. A gente vai entrar aqui na página 49, no estudo das primeiras vilas coloniais. O que essa vila se tornou? Essa vila, vocês vão perceber que foram as divisões do Brasil naquela época em que o Brasil estava sendo explorado por Portugal. E aí, turminha, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os índios e para conseguir a exploração das riquezas brasileiras, eles trouxeram os negros, que foram os responsáveis pela criação de todo o nosso país. E aí essas vilas elas foram fundadas para facilitar o domínio de Portugal pelas terras brasileiras. Eu vou passar agora para vocês um vídeo explicativo sobre essa matéria que a gente está tendo. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a origem das primeiras vilas no Brasil. Tudo começa há muito tempo atrás, com a chegada dos portugueses a uma nova terra, depois chamada de Brasil. Mas essa terra já tinha donos, os índios. Bom, índios era como os portugueses os chamavam. No início, eles, os portugueses, até tentaram uma amizade com os índios, dando-lhes presentes, como espelhos, facas, machados, entre outros. E em troca, os índios ajudaram os portugueses na exploração do pau-brasil. Mas essa parceria não deu muito certo, porque os índios não eram acostumados com o trabalho duro, pesado. Então, 30 anos depois, os portugueses deram início à dominação dos índios e à exploração das terras no Brasil. Com a fundação das primeiras vilas, esse processo é chamado de colonização. Então, em 1530, o governo português enviou uma expedição aos novos territórios. Martim Afonso de Souza, comandante dessa expedição, fundou em 1532 a Vila de São Vicente, localizada no litoral do atual estado de São Paulo. Foi uma das primeiras vilas no Brasil. Nela foi instalado o primeiro engenho de açúcar, onde se cultivava cana e se produziu açúcar, para ser vendido na Europa. Essa produção teve a ajuda dos negros escravizados. A fundação de vilas era uma forma de garantir que o território ocupado pelos portugueses ficasse sob o poder de Portugal. Por isso, as vilas apresentavam os seguintes símbolos da autoridade portuguesa: a Casa da Câmara, que era a sede da administração; a cadeia, que ficava no mesmo prédio da Câmara; o pelourinho, a coluna de pedra ou de madeira que servia para afixar leis e aplicar castigos nas pessoas consideradas criminosas. Saindo de São Vicente, um grupo de jesuítas, entre eles José de Anchieta, subiu a Serra do Mar. Esse grupo ocupou terras mais altas e distantes do litoral. Em 25 de janeiro de 1554, fundou um colégio. O colégio deu origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Em 1560, o povoado tornou-se uma vila e foi crescendo aos poucos. Em cerca de 40 anos, já havia mais de 120 casas, o colégio dos jesuítas, o mosteiro de São Bento, a igreja de São Francisco. E em diversas áreas do Nordeste do Brasil foram construídas vilas ligadas à produção de açúcar. É o caso de Olinda, no atual estado de Pernambuco. Em 1535 foi fundado o povoado de Olinda. O cultivo de cana e a produção de açúcar nos engenhos foram as principais atividades desenvolvidas. Quase todo o trabalho nos engenhos era feito por africanos escravizados. A localização do povoado ajudou bastante na realização dessas atividades, já que a área tinha solo fértil e fácil acesso à água. Além disso, havia um porto natural perto de Olinda, o que facilitava o envio do açúcar para a Europa, que era feito por navios. Logo, o povoado passou a prosperar e em 1537 Olinda tornou-se vila. Em 1676, Olinda passou a condição de cidade. Igrejas e casarões
erguidas na época dos engenhos de cana-de-açúcar, são importantes exemplos da arquitetura e de modos de vida daquele período. Em 1982, devido à sua riqueza histórica, Olinda foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. É isso aí, turminha. Uma excelente explicação, não é mesmo? A nossa matéria essa semana vai ser da página 49 até a página 57 do livro. A gente vai fazer todos esses exercícios e caso vocês tenham dúvida, entrem em contato comigo. Falem comigo no canal, falem comigo pelo e-mail, falem comigo da forma que vocês puderem, tá bom? Um beijo, turminha!